É com grande prazer e orgulho que eu tenho esse grupo aqui de grandes personagens do nosso mercado de capitais. Sem querer acusar a nossa idade, eu devo dizer que nos últimos 30 anos nós trabalhamos juntos, vimos o mercado de capital no Brasil surgir, os primeiros IPOs, primeiras transações, emissões lá fora. Tive o prazer de trabalhar com cada um deles em várias condições, do mesmo lado da mesa, do lado contrário da mesa, e mais recentemente com grande orgulho como cliente. Então, espero que a gente consiga hoje abordar tópicos de bastante interesse do mercado de capitais. Eu gostaria de começar com o Daniel. Obrigado, Daniel. Daniel foi para Hong Kong como chefe do mercado de capitais e outras coisas lá do JP Morgan. Passou 5 anos lá. Voltou faz 1 ano. Conta pra gente um pouco o que você viu de diferença. Quais as lições que podem ser aprendidas do mercado emergente de lá? Ótima pergunta, Eduardo. Primeiro, eu te agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Agradeço a todos os colegas da Eleven, Modal Mais, e também aos meus amigos de longa data, dos 30 anos de mercado de capitais que fazemos juntos. Eu passei 5 anos na Ásia, que foram muito engrandecedores. Eu fui head de mercado de capitais para o JP Morgan naquela região, depois de ter sido head de mercado de capitais para o banco na América Latina. Existem contrastes importantes, mas o que eu diria o pano de fundo que vivemos hoje para o mercado de capitais é muito positivo. E eu vi isso na Ásia da mesma forma que eu vejo isso agora. Nesses 30 anos que estamos no mercado, acho que o elemento que define essa geração é expansão monetária, né? A moeda elástica, um factoide aqui para as pessoas que nos assistem, é que os balanços dos bancos centrais dos 10 principais países do mundo no ano de 2002 tinham 3 trilhões de dólares de ativos, hoje tem 33. E esse crescimento de 30 trilhões, 11 dos 30 se deram nos últimos 15 meses, por conta da reação, talvez uma sobre-reação à crise do Covid. E parte desses 11 trilhões se desviam para investimentos de maior risco, porque a taxa de juros real no mundo é negativa hoje em dia. Os principais países do mundo têm taxa de juros reais negativas. Um número importante, acho que para dar esse panorama, 1,1 trilhão de dólares de emissões de equities no mundo ano passado. Esse número é um recorde absoluto. A média dos 5 anos anteriores foi 740 bilhões. E esse ano já cruzamos a marca de 1 trilhão. Né? E onde está o Brasil nisso? O Brasil teve um ano recorde também, assim como esse 1,1 trilhão no mundo ano passado. O Brasil teve 32 bilhões de dólares de emissões, que é um segundo maior número desde 2007. Né? Em 2007 nós vimos 41 bilhões, o ano passado vimos 32 bilhões, e grande parte disso, 9 bilhões, no mercado de IPOs, que continua crescendo fortemente esse ano. Então, o panorama é muito positivo. Algumas lições aprendidas na Ásia. Né? O mercado de Hong Kong, principalmente, tomou certas decisões que ajudaram as companhias a migrarem suas listagens para aquele mercado. E o Brasil segue essa tendência. Eu imagino que o Gilson e outros panelistas vão falar sobre essa tendência. Foram 3 grandes mudanças que eu vi. A primeira delas, Hong Kong criou um segmento especial para companhias de biotecnologia, que são companhias que ainda não têm receitas. Até 2018, companhias de biotecnologia não podiam listar em Hong Kong porque elas não tinham receitas ainda nos seus balanços. Hoje em dia, foram 12,6 bilhões de dólares de IPO só de companhias de biotecnologia o ano passado, maior do que o mercado de IPOs brasileiro inteiro. Segundo, criaram uma regra que permitiu que companhias tivessem o voto plural, que é uma das iniciativas no Brasil hoje em dia, o que corrigiu um erro histórico, onde várias companhias chinesas iam listar em Nova York porque tinham a oportunidade de ter estruturas de capital com duas classes de ações. Isso era proibido em Hong Kong até 2018, foi criado uma regra especial para isso. E terceiro, a criação de um mercado especial para listagens secundárias. Né? Companhias chinesas que já tinham uma listagem fora de Hong Kong tiveram a oportunidade de voltar para aquele mercado sem requerimentos adicionais dentro de um segmento especial chamado o Chapter 19C. Então essas 3 mudanças que pareciam sutis levaram a uma explosão nas emissões no mercado asiático,
Para ter uma ideia, 34% das emissões globais no ano passado vieram de companhias asiáticas, quase 400 bilhões de dólares, que é 12 vezes o tamanho do mercado brasileiro inteiro. E Hong Kong foi o segundo maior mercado para IPOs ano passado, com 51 bilhões de dólares, e grande parte dessa movimentação veio das mudanças regulatórias feitas naquele momento, que eu tive a oportunidade de ver de perto. Fantástico. Eu acho que o Brasil realmente está na fronteira desses desafios que você viu serem superados lá, né? Antes da gente passar especificamente para os desafios aqui do mercado, que eu gostaria de explorar mais com Alcalay e com o Gilson, eu queria pedir para o Ivan, que tem uma experiência, acho que única aqui no painel, de ter vivido economia real, governo, e agora está, já antes era nosso colega, voltou a ser, e perguntar como é que você está vendo o cenário do mercado de capitais brasileiro, que passou o ano passado por uma fase muito boa, sofreu um pouquinho nesse começo de ano, e agora enfrentamos uma taxa de juros mais alta. Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite da Eleva, Modal Mais. Privilégio estar aqui nesse painel com profissionais que eu tanto respeito e admiro. Bom, eu vejo como algo transformacional e que vai se perpetuar. E o motivo é muito simples, né? Durante a minha carreira, eu pude vivenciar situações onde, quando um CFO, quando era membro de conselho de administração, quando o CFO iniciava uma apresentação sobre o projeto Greenfield, eu já sabia de qual era o primeiro slide. Tomarei X% no BNDES. Então, do lado das empresas, elas tinham uma oferta quase que infinita de recurso subsidiado, e no lado das decisões de investimento, sejam as nossas individuais, né, ou das empresas, nós éramos viciados no CDI alto. Então, assim, mercado completamente disfuncional. Eu vejo o Daniel relatando a situação lá, meu Deus do céu, ele deveria ter tomado um susto. E o que eu vejo, para o bem de todos, né, é esse funcionamento do mercado como uma fonte efetiva de alternativa de financiamento para o CAPEX das companhias e para nós, né, tomando decisões de investimento individualmente. Não mais apenas, eu me lembro do conselho lá da Previ, assim, era comprar o título público e acabou. Você cobria todo o teu déficit, todo o teu liability atuarial. E hoje em dia não, hoje em dia você tem que entender do risco, aí o papel do Modal Mais, da Eleva, das instituições que a gente representa, e o Gilson, né, com a posição na B3 que tem, de sempre trazer regras transparentes, com informação adequada e uniformizada para todos, para que as pessoas e as empresas possam tomar suas decisões de investimento no melhor ambiente concorrencial possível e que atinja os seus objetivos. Então eu vejo que isso é o início de uma grande trajetória, esse valor, né, esse bem maior coletivo que nós temos hoje, né, de poder auxiliar os empreendedores brasileiros e poder auxiliar uma geração de investidores que não tinham acesso a determinados produtos e serviços que eram oferecidos apenas para os clientes com maior renda. Hoje houve uma imensa democratização disso, porém nós precisamos fazer a ponte, né, dessas empresas que querem expandir suas operações e desses investidores que querem entender o risco para que possam tomar as decisões de investimento da melhor forma possível. Então, na minha visão, nós estamos no início de uma longa trajetória muito positiva. Muito bom, muito bom. Concordamos. E voltando do macro para o micro, queria a opinião do Alcalay aqui, que vivemos juntos aí o começo do mercado de capitais. Eu acho que o mercado de capitais brasileiro está sendo muito bem sucedido para grandes empresas, grandes IPOs, volumes grandes, empresas com alta liquidez no mercado. Mas existe uma demanda muito grande de empresas pequenas e médias terem acesso também a esse mercado mais cedo. Como o Daniel falou, essas mudanças em Hong Kong ajudaram empresas até sem receita vir ao mercado. Será um custo de capital mais barato para essas empresas crescerem. O que você acha que precisa acontecer, o que a gente precisa fazer para fomentar um mercado mais eficiente para pequenas e médias empresas? Ok. Obrigado, Centola. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Eleven e Modal Mais e os parceiros aqui, panelistas aqui. Um prazer estar com todos. Realmente, isso é uma tendência ou uma expectativa que a gente olha já, todos os participantes de mercado, né, há algum tempo, e muito esperançoso para que isso se desenvolva, para que empresas
menores do que aquelas large caps, etc., possam vir ao mercado, como a gente vê há muito tempo nos Estados Unidos, essa experiência que o Daniel coloca lá de Ásia, de Hong Kong, e aí junto com o crescimento do investidor de varejo no mercado, que vem vindo muito forte, e a gente esperava que isso pudesse acontecer com mais facilidade, né? Tem o advento, há alguns anos, do Bovespa+, que foi um esforço interessante e importante nesse sentido, mas infelizmente a gente ainda vê que engatinha, infelizmente existem obstáculos. E o Brasil é um pouco aquela coisa, é um pouco ainda refém dos investidores estrangeiros, que contribuem para dar muita liquidez e volume nos IPOs. O mercado local, doméstico, com a migração aí da poupança, que ficou órfão do CDI gorducho aí, né, como o Ivan colocou bem, começa a ter mais profundidade, mas a toda hora a gente vê vacilos, tropeços, idas e vindas. E fato é que os IPOs menores ainda sofrem, seja para acessar o mercado, seja para, uma vez feita a transação, o IPO, ter liquidez nos seus papéis. Eu estava olhando uns números aí semana passada, acho que em 2021, números, ordem de grandeza aqui, quase que metade do número de IPOs em 2021, e 2020 deve ter sido parecido, foi já de empresas e de IPOs menores. Isso em número de transações. Obviamente o volume é meio que 80-20 ou 70-30. Os IPOs maiores em termos de volume ainda são a grande maioria e mais representativos. E os IPOs menores sofrem para decolar em termos de liquidez. E eu acho que assim, o investidor brasileiro, seja um institucional, seja pessoa física, está pronto para fazer isso, está aberto a isso. O nosso problema é a estabilidade macroeconômica e assim, uma economia que, ainda que com idas e vindas, ela vai suavemente na direção certa do desenvolvimento, do crescimento, porque no final do dia o mercado de bolsa tem que andar meio que junto com o ambiente macro do país. E, infelizmente, a gente fez um grande progresso, mas, de novo, estamos aí com uma pressão inflacionária, o ruído político, que faz com que o CDI volte a estar perto dos 2 dígitos. E o Ivan colocou aqui, grandes fundos de pensão, fundos institucionais que têm lá o liability atuarial, quando o juro de longo prazo bate 4%, 5% real ao longo prazo, o gestor, corretamente, não tem muito o que fazer, bota lá o dinheiro numa NTNB e cobre o risco atuarial dele. Isso inibe, de novo, fluxo para a Bolsa. A mesma coisa a pessoa física pensa também. O CDI está voltando para aquele patamar em que é melhor deixar lá. Isso atrapalha os fluxos. Mas eu acho que, entre tropeços, solavancos, a gente, no longo prazo, está indo na direção certa. O desenvolvimento do arcabouço regulatório, desenvolvimento até da cultura de equities para o mercado brasileiro como um todo. E sim, o CDI, ainda que agora dando um soluço aí, o CDI, o juro básico, indo na direção correta, deve, no médio prazo, longo prazo, desenvolver o mercado ainda mais, no sentido, inclusive, de receber bem empresas menores. Não estamos lá ainda, a gente gostaria de estar mais perto disso, mas a gente acha que, com paciência e fazendo um bom trabalho que todos os participantes do mercado têm feito, a gente vai chegar lá. Muito bom. Aproveitando essa deixa, queria passar a palavra aqui para o Gilson. Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui via vídeo. Um painel como esse não poderia deixar de constar a B3 e você como CEO da B3. Eu acho que o Brasil, e poucas pessoas olhando para trás, reconhecem que o mercado de capitais se desenvolveu por causa da liderança da Bolsa. Vários mecanismos de proteção a minoritários, de equalização de direitos, que foram estabelecidos, não foram feitos por lei, foram feitos porque a Bolsa tomou a liderança de criar níveis de governança que vão acima da lei das SAs. E isso deu segurança para investidores virem com muito mais força ao mercado. Então, eu acho que esse papel foi fundamental, Gilson. E um pouco do que eu queria a sua opinião, e a gente poder depois debater aqui, é o que mais precisa ser feito do ponto de vista estrutural, regulatório, regras, para
aumentar a atratividade. Um dos pontos que o Daniel mencionou, que para a gente é uma discussão muito ativa em várias frentes, é essa questão do voto plural, né? Muita gente, a gente tem visto muitas empresas tomarem a decisão de listar em outros lugares simplesmente por ter isso, não porque seria o melhor lugar para listar. Então, eu queria perguntar para você o que você acha que seriam os grandes obstáculos ou as grandes mudanças que poderiam fomentar ainda mais o nosso mercado. Legal, Centola. Primeiro, obrigado aí pela generosidade, obrigado pelo convite, parabéns para a Eleven e para o Modal pelo evento, um prazer estar aí ao lado do Ivan, do Alcalá e do Daniel, parceiros de longa data aí da nossa jornada nos mercados. Veja, eu acho que, primeiro, eu concordo bastante com tudo que os participantes aí mencionaram sobre a evolução que a gente teve nos nossos mercados. A gente avançou bastante nos últimos anos, acho que você mencionou o início lá da década de 2000 com os segmentos de listagem, né, o novo mercado que deu, vamos chamar assim, que passou um pouco ou se antecipou um pouco ao que seria a governança exigida por lei, né, e que hoje é uma referência e que certamente contribui para o avanço do nosso mercado e para as empresas. Se tornou uma referência o novo mercado mesmo sem constar em lei, né? O novo mercado acaba sendo contrato privado, onde as empresas aceitam determinadas regras, e isso sem dúvida nenhuma garantiu aí uma evolução do nosso mercado. Agora, é difícil não reconhecer, né, que a gente, com todo o nosso avanço, a gente tem um tema de demanda que a gente precisa sempre lembrar, né? Quer dizer, a gente tem bons empreendedores, a gente tem boas empresas, o mercado avançou bastante nos últimos 2 anos, os números de IPOs, os volumes desses últimos anos de 2021, 2020, 2019, os últimos 3 anos foi muito forte. A gente teve talvez aí a pandemia, juro talvez num patamar abaixo do equilíbrio, juro real negativo, algo que a gente nunca esperou que fosse acontecer na nossa geração aqui no Brasil, e agora o movimento de normalização e a nossa preocupação com isso. Mas a demanda, ela, pelo mercado de ações, ela de alguma forma compete com a renda fixa, foi um pouco do que todos os participantes mencionaram, né? Então, do ponto de vista assim, do que mais a gente precisa de uma certa estabilidade, né, da nossa situação macro, acho que foi o Alcalá que falou, da gente poder pensar no longo prazo e os empresários, né, conseguirem tocar seus planos e a demanda por equities, né, continuar forte, né? O CDI não pode ser um competidor do mercado de ações, e o investidor não pode ter retorno de renda variável investindo em renda fixa. Então, para isso, a gente precisa de estabilidade fiscal principalmente e estabilidade na inflação. 2 grandes conquistas que a gente teve aí, acho que dos últimos, talvez, 5 anos, inflação um pouco mais tempo, né, mas acho que essa preocupação fiscal um pouco mais recente, além do crawling out, né, que acho que o Ivan mencionou, que foi, vamos chamar assim, não se tentar essa experiência novamente. Eu acho que isso é o que vai dar, vamos chamar assim, a maior suporte para os mercados continuarem evoluindo. A gente precisa dessa estabilidade para que a demanda por esses investimentos se consolide, né? E esses números que a gente viu de crescimento nos mercados de ações continuem vamos chamar assim, a percorrer essa jornada que a gente definitivamente como país se atrasou muito, né? A gente teve altos e baixos da taxa de juros e o mercado de equities praticamente 10 anos de lado até 2016, né? Em 2017 a gente começou esse movimento bacana que a gente viu. E aí a gente vai continuar tendo vamos chamar assim, vivendo essas várias evoluções, seja na sofisticação de produtos, opções, mais investidores de varejo, empresas menores. A gente teve corretamente mencionado vários IPOs de empresas menores, temos o desafio de liquidez, estamos trazendo formadores de mercado, mas o ticket médio do IPO já diminuiu muito. Essa é a primeira coisa bacana, fazendo aí uma analogia com o que o Daniel mencionou de movimentos de Ásia. A gente também teve evoluções regulatórias, a gente teve o BDR, né, vindo
a nova regulamentação do BDR que permite, como o Daniel mencionou, né, quer dizer, o que ele mencionou como uma listagem secundária, uma das 3 medidas lá do mercado asiático. A gente tem hoje o BDR não patrocinado, quer dizer, empresas que podem, por algum motivo, terem abrido capital fora. A gente já começou a listar aqui o BDR não patrocinado, então já temos alguns casos, teremos outros nos próximos meses, então isso traz liquidez para aquelas empresas brasileiras que por algum motivo lá em 2018 optaram pelo mercado lá fora. O segmento especial, eu acho que a gente ainda não tem uma demanda específica para criar um segmento específico, então acho que aqui a experiência do Bovespa mais remete basicamente a gente incorporar as regras de novo mercado para algumas empresas menores, e isso já vem acontecendo, empresas menores migrando de segmento e aderindo ao novo mercado, e principalmente o voto plural, que a gente esperava até que fosse mais longa essa batalha, porque exigia uma mudança em lei, e a medida provisória foi aprovada. Então, isso hoje, quer dizer, a combinação do BDR, você poder emitir o BDR nível 3 para aquelas empresas que por algum motivo são incorporadas fora do Brasil e que antes não podiam fazer o IPO aqui ou a dupla listagem, e o voto plural, hoje já estão superadas. Então, eu acho que do ponto de vista regulatório, a gente avançou bastante, a gente tem que sempre buscar simplificações, mas a gente removeu grande parte do problema e agora a gente tem que garantir que a gente tenha demanda, e aí remeto de novo ao início do meu comentário, para a gente garantir essa demanda e os mercados performarem bem, a gente precisa de estabilidade. Então, acho que menos estruturalmente, eu não diria que a gente tem um grande problema, a gente tem que garantir demanda, seja do local, seja do estrangeiro, e para isso é importante que a gente tenha estabilidade. Obrigado. Realmente, esses esforços que a B3 lidera, e nós aqui do mercado também apoiamos, são fundamentais para que a gente possa continuar crescendo o mercado de capitais. A gente já está chegando no final do nosso painel, acho que ainda tem um tempinho aqui, mas queria aproveitar essa deixa do Gilson e pedir para rapidamente nossos 3 convidados aqui deixarem alguma opinião ou sugestão, seja por legislativo, seja por regulador, ou seja, mesmo para a nossa bolsa, do que mais poderia ser feito para fomentar o mercado. Rapidamente, deixo a vocês a palavra final. Em uma rápida frase, menos é mais. Boa. Menos regulamentação, menos regulamentação intrusiva e mais regulamentação para a criação de bases e acesso. Eu quero chamar a atenção para o fato de que a direção é correta. Hoje são 3,2 milhões de CPFs participando no trading diário da Bolsa, são 14 bilhões de reais por dia vindo de pessoas físicas, de um total de 32. Esses 32 eram 10, 4 anos atrás. Então, do ponto de vista de demanda, eu pego o gancho do Gilson, a direção é correta, a demanda está lá. Os investidores de todos os tamanhos querem participar do mercado brasileiro e mais regulamentação para a criação de bases faz sentido, menos regulamentação intrusiva. Muito bom. O Calai. Vamos lá. Eu acho que a agenda microeconômica, né, tem que ser tem que avançar fortemente. Reformas no nível que facilitem a vida do empresário, facilitem a vida do consumidor também, e aí pega um pouco reforma tributária, que é uma busca permanente nossa, né, mas especialmente a reforma microeconômica. O governo avançou em algumas agendas importantes aí nesse último par de anos, mas a gente tem muito para fazer. A facilidade de fazer negócios, de montar empresas, de viabilizar e financiar os sonhos e as visões dos empreendedores, isso começa por aí, porque também, concordo totalmente com o Gil, a questão da demanda é muito forte e recaímos sobre a questão macro. Enquanto tiver solavancos muito fortes na economia e um juro instável, é difícil a gente se desgarrar, o investidor se desgarrar da renda fixa, mas isso esperamos que está evoluindo na direção certa. Agora, ao mesmo tempo, você tem que ter no que investir, né? E na medida que você pavimenta bem a avenida aí para empresários, empreendedores trazerem seus planos à realidade e buscarem atrair capital,
tanto melhor. A gente vê setores recentemente aí chegando ao mercado com muito sucesso, como o setor de saúde, o setor de tecnologia, né? E tem um Brasilzão inteiro aí para vir para a Bolsa. O setor agrícola está começando a botar o pezinho lá. Pô, a gente é uma potência agrícola mundial e eu acho que isso é importante, que o arcabouço por trás seja muito pró-empresário empreendedor, para que aí esses empreendimentos sejam bem vistos, sejam atraentes para o investidor botar o seu dinheiro. Bom, é pouco a acrescentar, mas eu diria que a palavra, pegando um gancho no Daniel, a palavra simplificação, ela me toca o coração. E esse papel que eu sei que o Moda Mais Eleven faz, de levar essa educação financeira, isso é fundamental. Você vê a demanda explosiva sobre isso, né? As pessoas querem estar bem informadas porque querem participar. E eu brinco, né, que falando daquele slide número 1 do CFO da época, né, que a gente construa, né, que passe a imaginar, por exemplo, toda a agenda de infraestrutura para o futuro, tendo no final, sabendo que no final você vai transformar aquilo em algo que o pequeno investidor possa acessar, que a empresa possa acessar. Perfeito, muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Não é fácil reunir um grupo de tamanha importância quanto esse. Queria parabenizá-los, porque vocês são atores fundamentais no desenvolvimento desse nosso mercado de capitais. Aí me incluo também aqui do lado do Modal Mais e companheiro de vocês nisso. Eu acho que a gente fez muito nos últimos 30 anos, lá para frente, o que se transformou nesse mercado, mas tem muito ainda para fazer. Concordo com o Gilson, acho que as principais barreiras estão sendo superadas e a gente espera ver esse mercado crescendo cada vez mais. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Há 6 anos, nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.